Brasil é uma das maiores economias mundiais, se destacando como celeiro do mundo. Contudo, o mesmo não acompanha o desenvolvimento tecnológico interno, no que diz respeito à manufatura. Desta forma, o Brasil possui uma eficiência ou ineficiência no setor agroindustrial. E como trabalhar com essa realidade? O Brasil é um dos países que tem uma eficiência muito grande na questão agro. O agronegócio ele corresponde a uma parcela muito grande da economia do Brasil. Apesar de passar despercebido por grande parte da população, ele agrega muito valor na produção e no comércio rural. Bom, o avanço tecnológico ele contribui muito para isso, porque permite os produtores a terem acesso a novas ferramentas, novas máquinas, e também é um produto de muito maior qualidade. E nisso eles acabam produzindo mais e tendo uma qualidade melhor. Oi, eu sou a Heloísa da equipe Candim e eu vou falar sobre a origem do churrasco. A origem do churrasco, em forma cronológica, começou com os povos das cavernas, que eles descobriram o fogo. E descobrindo o fogo, eles descobriram que a carne, a caça, né, que eles caçavam, poderia ficar super, hiper, mega mais suculenta, poderia durar mais, poderia ficar saborosa se eles assassem a carne. Então, eles começavam a assar a carne e aí começou a origem do churrasco. Mas o churrasco que nós conhecemos hoje em dia, ele tem origem indígena. Ela foi originada na região Pampa, da América do Sul, que seria Brasil, Argentina e Uruguai, da região Pampa. E dali começou o churrasco. Mais os indígenas das Américas, né, das 3 Américas, da costa, eles começaram a fazer. E no século XVII, a região de transporte entre que eles faziam do gado na época da missão para eles catequizarem os índios era dos 7 povos das missões do Rio Grande do Sul, e daí ficou conhecido por conta dos jesuítas, que eles criavam os gadinhos deles lá e catequizavam os indígenas. Então o churrasco que nós conhecemos vem da região Pampa e começou com os indígenas, mais conhecidos como os guaranis. Então começou assim. Descoberta em 5.000 anos atrás, ela é utilizada na alimentação e seus compostos são a proteína, fibra, monossacarídeo, também tem o agrosacarídeo, também tem o óleo, cálcio, ferro, sódio, potássio, magnético, cobre, carboidratos, lipídio é vitamina B e E e o ômega 3 e 6. O alto valor nutricional da soja faz com que seu consumo seja muito importante, pois a partir dos nutricionistas que eles têm ajuda do colesterol para prevenir os problemas e problemas cardiovasculares e outros problemas como prevenir contra alguns tipos de câncer, reduz a cólica menstruais e também sintomas da menopausa. Agora, já o ponto da metodologia, todos os integrantes da equipe colaboraram, todos fizeram a sua parte do trabalho. Se um tivesse ajudado, acabaria que o resultado final não seria o mesmo do que saiu. No cenário nacional, a palavra agronegócio ela remete a que são grandes máquinas que geralmente avançam pelas lavouras planas, que é quando a pessoa está ausente ou quando apenas tem um indivíduo só. E também é bom lembrar que ela está em posse apenas de aparelhos tecnológicos como celular, fone, tablet, notebook. E sempre que fala sobre o mercado agrícola e soja, principalmente, vem em mente a bolsa de valores e seus gráficos, na maioria das vezes. É como se o agronegócio e tudo que está relacionado, ele tivesse desprovido do convívio social e isso,
Então, bom dia. Eu vou estar relacionando as matérias com a nossa finalização. Primeiramente, vou relacionar com física, com as energias que a gente vai estar utilizando para a gente conseguir fazer a nossa receita, a nossa comida, que a gente vai estar utilizando energia elétrica, principalmente, para fazer a nossa receita. Depois eu vou relacionar com matemática e ciências aplicadas na questão financeira, onde a gente teve que se planejar para comprar os ingredientes, teve que comprá-los, calcular o valor e dividir entre nós integrantes para a gente conseguir fazer de uma forma justa e comprar tudo, os ingredientes com qualidade e tudo mais. Soldier who carries a mighty sword, he will tear your city down. Olay, olay, O Lord. Olay, 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 O Lord. Então, pro arroz você vai precisar de um dente de alho, bem picadinho, meia cebola, isso é opcional, né? Se você quiser só temperar com sal e pimenta, pode ser. Aí você vai dourar tudo antes de colocar o arroz, a cebola e o dente de alho. Aí são 4 xícaras de arroz e você vai cozinhando até ver que toda a água foi sugada, se você tá no ponto que você prefere o arroz. Para farofa de soja, vai precisar de meia xícara de chá de cebola, um dente de alho, aí você vai colocar um fio de óleo e vai refogar a cebola e o dente de alho. E você pode usar soja texturizada ou grão de soja cozido. Daí serão 2 xícaras de chá. E quando você vê que começou a ficar sequinho, você vai colocar meia xícara de chá de farinha biju ou a farinha de mandioca. Aí você vai mexer bem e adicionar 250 gramas de bacon, isso é opcional também. E sempre cuidando para não pegar no fundo da panela e não começar a ficar queimado. Para sobremesa vai ser um pacote e meio de bolacha maisena, que você vai bater ele até ele ficar essa farinha, como vocês podem ver. 150 gramas de manteiga derretida, ou pode ser em pomada, se tiver bem calor. Aí você vai juntar essa farinha com essa manteiga para deixá-la nessa textura tipo de areia molhadinha. E você vai arrumando ela na forma, para que ela fique bem certinho. Como vocês podem ver, ela vai ficar assim, vocês podem cuidar para não ficar um lado mais grosso que o outro. Aí pro creme você vai precisar de 3 ovos, 400 gramas de cream cheese, uma caixinha de leite condensado, né?
E daí você vai bater tudo isso bem, para que fique bem homogêneo e para que os ovos fiquem bem batidos. E daí você vai despejar essa mistura nessa tua massa e cuidar sempre para conseguir uma forma um pouco mais alta, porque a gente quase transbordou de creme. Ou colocar menos e fazer 2 tortas, pode ser também. E você vai levar por 30 minutos no forno a 200 graus ou forno médio, e realmente em 30 minutos ela tá prontinha. Enquanto ela tá no forno, a gente vai fazer a geleia. Uma caixinha de morango e meio limão. Aí você vai picar bem tudo e espremer esse meio limão. E você vai adicionar 150 gramas de açúcar. E vai deixar cozinhando por 30 minutos em fogo baixo. Mas você vai olhando como você quer a textura da sua geleia. A gente optou por deixar ela assim, com esses pedacinhos, para que ficasse mais gostoso. E depois você pode só despejar e decorar como você quiser com morango e colocar 1 hora na geladeira ou 30 minutinhos no freezer, que ela vai estar pronta. E sempre lembre de untar a forma antes, para não acontecer o que aconteceu dela dar uma quebradinha para quando a gente for tirar. Ou usar uma forma com fundo removível.